paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Nessa sexta-feira pela manhã, vamos pregar os anseios do Espírito Santo de Deus, transmitir a palavra diante de vocês, para que ela sirva de alento, de caminho para vocês andarem para o bem. Que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre nós nesse momento e nos abençoe e nos ilumine, para que ao ouvirmos a palavra tenhamos força, paz interior, e que o Divino Espírito Santo nos ajude nos momentos difíceis. Eu peço em nome de Jesus. Pregação essa dirigida aos quatro cantos do mundo, às pessoas, amados e amadas, denominados fiéis da palavra, Igreja Novo Reino de Deus, servos do Senhor e outros, as crianças no mundo, aqueles que não têm condições de ouvir a palavra, que será levada pelo Espírito Santo até eles. Amém. Mas vou pregar hoje sobre a pregação se dará as consequências dos nossos atos, quais são o corpo humano, o corpo de Cristo e o Deus do impossível. Essa será a nossa pregação hoje. Amém? Então, amados e amadas, quais as consequências dos nossos atos impensados? Vocês já viram isso? Vocês já pensaram sobre isso? E certamente requererei o vosso sangue das vossas vidas, das mãos de todo animal requererei, como também a mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Gênesis capítulo 9, verso 5. Isso no Antigo Testamento, né? E quando algumas pessoas pecam, ouvindo a voz da blasfêmia, de que for testemunha, seja o que viu ou o que soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Levítico 4, capítulo 5, verso 1. Se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, que não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada e levará a iniquidade. Levítico capítulo 5, verso 17. Não aborrecerás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás o pecado. Levítico capítulo 19, verso 17. Porque a blasfêmia contra Deus, porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo em seu coração que tu não inquiririas. Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o tomares sob tuas mãos. A ti, pobre, se encomenda, tu és auxílio do órfão. Salmos capítulo 10, verso 13 e 14. Se fores sábio, para ti sábios serás, e se fores escarnecedor, tu só suportarás. Provérbios capítulo 9, verso 12. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos os votos, então inquirir. Provérbios capítulo 20, verso 25. Amados e amadas, simples, mas poderoso, qual o significado do sacrifício de Jesus na cruz? Jesus veio para se entregar como sacrifício por todos os povos, para que pudéssemos escapar da nossa corrupção e nos conectarmos com Deus. Deus declarou esse plano no início da história humana. Ele então assinou no sacrifício de Abraão, apontando para o Monte Moriá, onde o sacrifício de Jesus seria fornecido. Então o sacrifício da Páscoa judaica
apontava para o dia do ano em que Jesus seria sacrificado. Más notícia, a lei do pecado e da morte. Porque seu sacrifício é tão importante? Essa é uma pergunta que vale a pena fazer. A Bíblia declara uma lei quando declara: pois o salário da morte é o pecado. Romanos capítulo 6, verso 23. Morte significa literalmente separação. Quando nossa alma se separa do nosso corpo, morremos fisicamente. Da mesma forma, estamos mesmo agora separados de Deus espiritualmente. Isso é verdade porque Deus é santo, sem pecado. Enquanto nós nos tornamos corrompidos de nossa criação original e, portanto, pecamos. Nós pecamos contra o nosso Pai. O mérito dos nossos bons esforços é insuficiente. Essa separação causa culpa e medo. Então, o que naturalmente tentamos fazer é construir pontes que nos leve do nosso lado da morte para o lado de Deus. Fazemos isso de muitas maneiras diferentes, indo à igreja, orando, cultuando, fazendo obras, ajudando os pobres, tentando ser mais prestativos, orando mais, tendo mais tempo para Deus. O problema é que os nossos esforços árduos, méritos e ações, embora não sejam errados, são insuficientes porque o pagamento exigido, o salário por nossos pecados é a morte. Nossos esforços são como uma ponte que tenta cruzar a lacuna que nos separa de Deus, mas no final não consegue. Isso ocorre porque o bom mérito não resolverá. O mosquito, tá? Desculpa aí. Vocês assustaram? Era um mosquito que ficava aqui. O capeta não tem o que fazer. Envia um inseto para ficar na minha frente, rodeando. Vocês não vêem aí, mas fica me atrapalhando aqui. E tem mais um. Se eu bater de novo, vocês não ligam não, tá? Tem mais um aqui. Acho que agora sumiu. Eram dois. Desculpa aí. Temos que interromper. É tão difícil. Estou sozinho, não tenho equipe, não tenho ninguém. Nossos esforços, como eu disse, são como uma ponte que tenta cruzar a lacuna que nos separa de Deus. Mas no final não consegue. Isso ocorre pelo bom mérito, não resolverá nosso problema raiz. É como tentar curar um câncer que resulta em morte. Comendo comida vegetariana não é ruim. Pode ser até boa, mas não vai curar o câncer. Para o câncer você precisa ter um tratamento especial totalmente diferente. Essa lei é má notícia, é tão ruim que muitas vezes nem queremos ouvi-la. Enchemos nossas vidas com atividade e coisas esperando que essa lei desapareça. Mas a Bíblia enfatiza que essa lei do pecado e da morte, para chamar nossa atenção para a cura, é simples e poderosa. Romanos capítulo 6, verso 23, pois o salário da morte é o pecado, mas boas novas da vida. A pequena palavra mas mostra que a direção da mensagem está prestes a mudar de direção para uma boa nova do Evangelho, a cura. Mostra a bondade e o amor de Deus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Redentor. Romanos capítulo 6, verso 23. A boa notícia do Evangelho é que o sacrifício de Yeshua Mashiach, suficiente para transpor essa separação entre nós de Deus. Sabemos disso porque 3 dias após a sua morte, Jesus ressuscitou corporalmente, voltando à vida em uma ressurreição física. Existem evidências históricas convincentes para isso. O sacrifício de Abraão e o sacrifício da Páscoa representam profeticamente o sacrifício vindouro de Jesus. Deus planejou esses sinais
apontando para Jesus para nos ajudar a encontrar a cura. Jesus foi um ser humano que viveu uma vida sem pecado. Portanto, ele pôde tocar tanto o lado humano quanto o lado de Deus e preencher a lacuna que separa Deus e as pessoas. Ela é uma ponte para a vida. Sim, Jesus é a ponte para a vida. Foi dado de presente para nós o seu sacrifício, não por um mérito. Observe como Deus nos oferece isso. Ele oferece um presente para mim, para você. Pense em presentes, não importa qual seja o presente. Seja for realmente um presente, é algo pelo qual você não trabalha e não ganha por mérito. Se você merecesse um presente, não seria mais um presente, seria um salário. Da mesma forma, você não pode merecer o sacrifício de Jesus. É dado a você como um presente. E qual é o presente? A vida eterna. Isso significa que Deus cancelou o nosso pecado que trouxe nós pela morte de Jesus, que nos redimiu do pecado. A ponte da vida de Jesus nos permite reconectar com Deus e receber a vida que dura para sempre. Deus ama você e eu muito. O presente é recebido. Então, como atravessamos essa ponte da vida que Jesus nos dá de presente, nos deu, mais uma vez, pense nos presentes. Se alguém lhe der um presente, é algo pelo qual você não trabalha. Mas para obter qualquer benefício do presente, você deve recebê-lo. Sempre que o presente é oferecido ao destinatário, existem apenas duas alternativas. O destinatário recusa o presente. Não, obrigado. Ou recebe, obrigado pelo presente, vou aceitar. Da mesma forma, você deve receber esse dom que Jesus oferece para se beneficiar dele. Você não pode simplesmente acreditar, estudar, meditar sobre ele ou entendê-lo. Sim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, verso 13. Observe, amados e amadas, que a promessa é para todos nós, desde que ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo agora, Ele é o Senhor. Portanto, se você o invocar o seu nome, Ele o virá e dará o seu presente a você. Você o chama e pergunta, conversando com Ele. Talvez você nunca tenha feito isso. Sim, devemos orar. Lembre-se, filhos, papai sempre disse, puxa uma cadeira ao teu lado e fale com Jesus. As palavras específicas usadas lhe dão poder. É a confiança que Abraão teve, que depositamos nele para nos dar esse dom. Se confiarmos nele, ele nos ouvirá e responderá. O Evangelho é poderoso, mas também muito simples. Sim, querido, vamos orar então, amados, para seguir Jesus como nosso guia. Querido Jesus, entendo que com meus pecados estou separado de Deus. Embora eu possa me esforçar, nenhum esforço e sacrifício da minha parte superará essa separação. Mas entendo que a sua morte foi um sacrifício para levar todos os meus pecados. Eu acredito em você, que ele ressuscitou dos mortos após seu sacrifício. Então sei que o seu sacrifício foi suficiente. Peço a ti, Jesus, que, por favor, me limpe dos meus pecados, me perdoe dos meus pecados e me faça uma ponte com Deus para que eu possa ter a vida eterna. Eu não quero viver uma vida escravizada pelo pecado. Então, por favor, liberta-me do pecado. Obrigado, Senhor Jesus, por fazer tudo isso por mim. E mesmo agora, continue a me guiar em minha vida para que eu possa segui-lo como meu Senhor, meu irmão. Amém, 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 amém.
Então, amados e amadas, é assim as coisas. Devemos sempre amar a Deus sobre todas as coisas, ver a sua bondade, certo? Sempre temos que tentar encontrar o amor de Deus. Peça ajuda a Jesus para encontrar o amor simples do nosso Pai, que nos ama, mas é poderoso. Qual é o significado de Jesus ter morrido por você e por mim? Jesus veio para se entregar como sacrifício por todos nós, para que pudéssemos ficar perdoados do pecado, escapar de nossa corrupção e nos conectarmos com o Pai. Deus declarou esse plano. Sim, Deus declara esse plano para nós, para que tenhamos vida em abundância, como Ele disse. Quem intentará acusação? Como é dito na Bíblia, vamos tratar sobre a acusação. É dito na Bíblia, quem tentará acusação contra os escolhidos? Os nossos próprios atos? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Romanos capítulo 8, verso 33. Isso prova que a crucificação de Jesus na cruz nos perdoa de todo o pecado, dos nossos atos pecaminosos. O Senhor não nos vê mais pecadores. Quem pode nos acusar? Está escrito na Bíblia, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? São os escolhidos de Deus, os pecadores frequentes, os que vendem o Senhor, os que roubam suas ofertas, fornicadores, tímidos e fariseus hipócritas. Será que eles são escolhidos de Deus? Se alguém que acredita em Deus está entre os escolhidos dele, como explicamos que o Apocalipse diz: ficarão fora cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama a prática e a mentira. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Eu queria aqui, amados e amadas, abordar para vocês. Escutem, ouçam. Os pecadores frequentes, os que vendem o Senhor. Por que eu estou me referindo a isso? Você, pastor, que está ouvindo essa pregação, se você estiver acompanhando, ouça o que eu vou te dizer. A todos os pastores da terra, os pecadores frequentes, os que vendem o Senhor, os que roubam suas ofertas, fornicadores, tímidos e fariseus hipócritas. Será que eles são escolhidos por Deus? Fica o ponto de interrogação. Portanto, em todas as pessoas que acreditam em Deus, estão entre os escolhidos dele. Somente aqueles que realmente servem ao Senhor e amam a Ele, aqueles que dão testemunho verdadeiro, estão entre os escolhidos de Deus. Você é escolhido de Deus? Faça o exame de consciência. Por exemplo, Abraão, Jó, Pedro, obedeceram a Deus, referenciaram Ele. Eles tinham boas ações e deram testemunhos, obtiveram a aprovação de Deus. Ninguém poderia acusá-los. Quando Deus disse que todos os fiéis eram justos, a maioria ainda peca, resiste a Deus e trai. Isso é fato. O Senhor Jesus nunca disse que a maioria de nós crentes era justa. Não, portanto, os escolhidos de Deus são aqueles que têm boas obras, né, servos do Senhor, e o que eles conseguem seguir a vontade de Jesus. Sim. Então, amados e amadas, nós devemos nos conectar com Jesus e amar o próximo sempre. Acaso não sabe você? Agora vamos entrar no corpo humano.
Acaso você não sabe que o corpo de você é templo do Espírito Santo? Sim, você já parou para refletir, amados e amadas? Você, prostituta, você homicida, pecador, você viciado em droga, você parou para refletir sobre o cuidado que tem com o presente que Deus, que é o seu corpo, te deu? Esse questionamento que eu quero pregar nesse momento é que o Divino Espírito Santo transmite a vocês. Vocês cuidam do corpo como presente de Deus? Perseguir com seriedade. Estou dizendo aqui, cuidar do corpo, da alma e do espírito. Não sacrificar o corpo com exercícios físicos para chegar ao ápice de ser musculoso, forte. Você não está preparando o corpo do Senhor, você está preparando o seu corpo para o homem. Isso não é para o Senhor. Cuidar do seu corpo eu estou falando aqui espiritualmente. O pecado, certo? As drogas, a bebida. Isso é cuidar do corpo. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Sabia? Porque quando Ele te dá vida, te deu vida, Ele soprou Adão e Eva e deu espírito, corpo e alma. Quando você nasce, Ele te dá espírito, corpo e alma, semelhante a Ele, o Deus Pai. Sim, o Espírito habita em nós. O nosso corpo é um templo sagrado. Por isso precisamos cuidar do seu templo, seu corpo, de maneira integral. Espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Por que fisicamente? Cuidar da saúde, que é o corpo, aonde Deus habita. Repito, cuidar do corpo, da saúde. Não se jogar as bebidas, as drogas, o cigarro, a prostituição. Você está usando o corpo que não é teu, é de Deus. Ele te deu uma missão para você cuidar do seu corpo, dos seus filhos, da sua vida, mas não te deu o poder de usá-lo da maneira que você deseja. Amém? O corpo humano é a última e mais especial obra de Deus. Ele escolheu o corpo humano para encarnar o seu Filho, Yeshua Mashiach. Isso nos mostra a importância do corpo como um presente sagrado de todos nós. Contudo, quantas vezes esquecemos disso? Né, amados e amadas? Quantas vezes desprezamos esse dom com hábito que não são saudáveis, como eu já frisei. Comemos algo ruim, tomamos remédio para fazer regime, ignoramos o exercício físico necessário ao corpo, descuidamos da saúde, droga, cigarro, negligenciamos tudo, o cuidado do nosso corpo, que não é teu, é dele. Isso não é compatível com o propósito divino. Em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 29, Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem. Uma criação perfeita para viver eternamente, livre de doenças. Vou repetir, amados e amadas, atenção, família. Em Gênesis capítulo 27 e 29, Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem. Uma criação perfeita para viver eternamente, livre de doença. Aqui entra vícios, droga, prostituição, etc. A transgressão do paraíso e o impacto no corpo humano. Em Gênesis capítulo 2, verso 16, Deus alertou: não comas da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Mesmo assim,
pela tentação da serpente. Eva desobedeceu e o pecado que Jesus nos redimiu do pecado, chamado original, trouxe a morte. Já nascemos em pecado por causa do nosso pai Adão e Eva, a doença e o sofrimento. Esse momento marcou o início das nossas fragilidades físicas e espirituais. Antes do pecado de Adão e Eva, o nosso corpo tinha o DNA perfeito, uma herança de Deus. Essa conexão é destacada em Romanos capítulo 7, verso 9, em João capítulo 1, verso 3, que nos lembra de que o germe divino habita em nós. Porém, o pecado original, o pecado de Adão e Eva, trouxe a primeira manifestação epigenética, uma modificação no nosso estado natural, sem alterar nossa essência genética. Isso nos mostra que, mesmo afetado pelo pecado, temos entre nós a capacidade de cura, mas sempre com a ajuda do Senhor. Glorifique a Deus com o corpo de vocês. Diz para o teu irmão ao teu lado: glorifique a Deus pelo corpo que você tem. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, acaso não sabeis que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Olhe bem, ele foi dado, ele não vendeu você, ele deu. Vocês não são de si mesmo, pois foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Amados e amadas, aqui diz que além de Deus te dar o corpo, saúde, a alma e o espírito, semelhante a Ele, Ele ainda deu o sacrifício de Yeshua Mashiach para nos redimir do pecado feito por Adão e Eva, que é o pecado, chama-se original. Essa passagem é um convite para revermos nossas atitudes, amados e amadas. Nosso corpo não é apenas instrumento físico, não, mas um templo que abriga a presença de Deus. Cuidar dele é um ato de louvor e gratidão ao Criador. De hoje em diante, pergunte a si mesmo, amado e amada: estou cuidando do meu corpo como um presente de Deus? Esse corpo é presente de Deus. Minha alimentação, exercícios e estilo de vida refletem o cuidado que devo ter com esse templo sagrado. Exercícios, sim, para cuidar do corpo. Saúde ao corpo, não cultivar, certo, o corpo do homem para a beleza, para o pecado, etc. O crente como membro do corpo de Cristo, pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nesses membros tem a mesma função, assim nós, embora sendo o corpo de Cristo individualmente, uns dos outros, Romanos capítulo 12, versos 4 e 5. Paulo desenvolveu a alegria de comparação da igreja com o corpo de Cristo, em Romanos capítulo 12. Comparação é usada para ilustrar várias verdades espirituais. O corpo tem muitos membros, portanto a igreja de Cristo é formada por diversos crentes. A diversidade e peculiaridade dos membros do corpo ilustra a diversidade dos ministérios otorgados por Cristo à igreja. Vários são os membros do corpo, mas eles trabalham de maneira unânime e no propósito de manter o equilíbrio do corpo. A igreja, na sua diversidade, forma o corpo, mas Cristo é a cabeça. Isso é, Ele é o responsável pelo equilíbrio e vida do corpo, a igreja. Essas e muitas verdades podem ver na Bíblia. Corpo e seus membros. O corpo humano é dividido em 3 partes fundamentais: cabeça, tronco e membro. Cabeça é formada pelo crânio e a face.
O trono é composto do tórax e do abdômen. E são classificados braços, antebraços, ombros, mãos, os superiores, os inferiores, pé, perna. Na definição de Paulo, no entanto, membro é qualquer parte externa do corpo humano. Função básica, isso envolve praticamente todas as partes visíveis do corpo: cabeça, orelha, nariz, braços, mãos, pernas, pés. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 31. Jesus também se referiu aos membros de um modo geral. Mateus capítulo 5, verso 29. O corpo humano e seus membros são usados como comparações espirituais. Não se pretende apresentar uma definição exata da anatomia humana como na medicina moderna. Na perspectiva de Paulo, o corpo é uma representação perfeita da igreja, pois, apesar de composto por diversos pormenores os membros, da mesma forma a igreja de Cristo é a única por diversos membros, isso é, os crentes em particular. Nisso se destaca a individualidade, a totalidade em relação a Jesus. A individualidade dos membros do corpo, pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos somos o corpo de Cristo, individualmente, membros uns dos outros. As partes externas do corpo humano, por ora denominado membro, têm características específicas. Isso fala de uma anatomia própria e função própria. Alguns membros do corpo podem substituir por outro, alguns, mas nunca a coordenação será a mesma. Por exemplo, alguém que não tem habilidade com os pés, no entanto, essa substituição sempre será deficiente. No reino de Deus, cada crente, em particular, constitui um membro do corpo que funciona e tem uma função específica no reino. Essas funções específicas falam de vários ministérios concedidos por Cristo à igreja. Todo crente verdadeiramente convertido torna-se um membro do corpo de Cristo e recebe de Cristo seu lugar no corpo. O nosso lugar no corpo definirá qual será a nossa função ou ministério que exerceremos na igreja. Os dons são concessões de Cristo à sua igreja. Efésios capítulo 4, verso 8. São otorgados visando edificar Cristo, isso é, a igreja de um modo geral. Portanto, o exercício dos dons visa fortificar os membros e o seu equilíbrio perfeito para com a cabeça, que é Cristo. Portanto, os dons espirituais jamais devem ser usados como propósito egoísta. Deve cumprir o propósito de Cristo para a sua igreja. Cada membro do corpo a responsabilidade a cumprir. Essa responsabilidade se aplica em 3 dimensões principais dos demais membros e a Cristo. No que se refere a si mesmo, é competência do corpo humano de Cristo, o aprimoramento e aperfeiçoamento espiritual, com o propósito de promover seu crescimento. No que se refere aos demais membros, o membro do corpo de Cristo tem a responsabilidade de manter o equilíbrio do corpo, sua definição e crescimento, enquanto exerço os dons de tal maneira que Ele me concedeu na igreja, promovo minhas edificações e a edificação das pessoas que me observam, e não retendo a cabeça, da qual o corpo, provido e organizado pelo justo crescimento, com o aumento concedido por Deus. Colossenses capítulo 2, verso 19. No que tange a Cristo, a cabeça, nossa responsabilidade é cuidar e honrar, percebendo
recebendo e cumprindo os comandos que partem dele para nossas vidas. Os membros do corpo são independentes, todos eles, isto é, dependentes plenamente do conceito com os demais membros. Portanto, muitos membros do corpo é autossuficiente. Isso é verdades principais que nenhum crente sobrevive desligado de Cristo, e tampouco da igreja. Conceito bíblico da igreja. A igreja é uma reunião dos salvos. O termo igreja vem da raiz grega eclésia, e significa a igreja de maneira individual, salva coletivamente. Mas isso não significa que o crente possa na igreja salvar-se de maneira individual e solitário, pois o conceito coletividade e reunião ajuntar os associados da igreja no princípio bíblico. O crente é a igreja individual, no qual o corpo e a coletividade é a igreja, enquanto considera a individualidade ou diversidade de quantos são ligados a Cristo, a cabeça. Todos os comandos do corpo provêm da cabeça, onde se encontra o cérebro, o próprio equilíbrio de todo o corpo. Já vimos muitos corpos vivos, sem um braço, pé, perna, orelha, nariz, olho. Nem jamais podemos ver um corpo vivo sem cabeça. Isso completamente é impossível. É impossível que a igreja sobreviver sem Cristo, que é a cabeça da igreja. Jó capítulo 15, verso 1 e 6. O corpo humano é formado por diversos ossos que são entretecidos, possibilitando a operação de vida a todo o corpo. Mas todo comando, até mesmo o mais simples, mínimo na mão, parte do cérebro. Essa verdade ilustra a nossa dependência de Cristo e dos membros do corpo, de um modo geral. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26. A igreja de Cristo é universal, invisível, indivisível, Hebreus capítulo 13, verso 23, mas se manifesta fisicamente salvos, que se reúnem em torno da pessoa de Cristo, Mateus capítulo 18, verso 20. Isso não se limita na denominação evangélica, nem a igreja A ou B, mas aqueles que realmente experimentaram a fé em Cristo. Jó capítulo 3, verso 3 e 5. O exclusivismo denominacial é mais a característica. Como se tornar um membro da igreja do corpo de Cristo? A versão é o único meio de nos tornarmos membros do corpo espiritual. A conversão é evidenciada quando há arrependimento sincero à parte do pecador, ao confessarmos publicamente nossa fé em Yeshua Mashiach. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Recebemos como penhor o bem responsável por criar a nossa nova criação e Deus em nós. Essa concessão do Espírito Santo é chamada de batismo do Espírito, pois todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, dar de beber a um só Espírito. Esse batismo não é o mesmo batismo com ou o evento pós-salvação, que tem o propósito de capacitar os crentes para o serviço missionário, Atos capítulo 1, verso 8. Mas o batismo do corpo de Cristo, nos concedendo a capacidade da igreja de Cristo. Tornar-se um membro da igreja de Cristo também não se limita aos que são batizados. Posso a ser alistado no rol da igreja, o corpo físico de Cristo, apesar que uma importante doutrina no Novo Testamento é necessário que todo crente renasça, tenha um novo nascimento. Não batizando em águas para serem salvos, mas porque somos salvos pela salvação, isso é, sou salvo e me arrependo, então eu me batizo. No entanto, no que se refere a pertencer ao corpo espiritual, Cristo apenas é que pode, por meio do Espírito Santo, nessa tarefa. A igreja física entrará apenas com a pregação, acolhimento
do Evangelho. A competência do corpo de Cristo, a competência e a responsabilidade que nos compete como membros de Cristo. Já falamos um pouco nesse assunto lá em cima, e aqui iremos tratar da maneira mais que possamos compreender todas as implicações dessa responsabilidade. Como já falamos, essa responsabilidade abrange todos os aspectos básicos, assim como Cristo, o próprio Cristo. Vamos abordar principalmente a responsabilidade do crente para com Cristo, isso é, a sua igreja. Essa responsabilidade se resume em uma palavra: edificação. Qualquer ação individual da igreja que não contribua para a edificação mútua dos demais membros simplesmente será válida mediante o culto das igrejas. A edificação da igreja envolve o aspecto crescimento, estrutura, consolidação. Amados e amadas, eu vou terminar aqui o primeiro vídeo, passar para o segundo vídeo, para prosseguir a palavra. Amém?